Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Adriano, mais uma noite aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa palestra semanal aqui pelo Candeia de Maria. Então hoje, mais uma vez, sobre a reflexão do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vamos falar dessa filosofia de vida, doutrina espírita, né? Algo muito importante. Eu falo por minha vida, né? Nossa vida, então. Então, para quem está precisando buscar a sua água, né? O seu copo, sua garrafinha, que está buscando um trabalho, que veio até a casa pedir uma ajuda, então quer botar sua água aí que acabou esquecendo, esse é o momento. Então, vamos lá. Nosso tema de hoje, então, é do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala dos sede perfeitos. Vamos então abordar um pouquinho sobre os bons espíritas, lá no tema dos bons espíritas. Quando a gente fala de bons espíritas, né, o que vem na nossa cabeça? Né, a gente ser uma pessoa melhor, a gente ser realmente aquele que pratica a lei da caridade, amor e justiça na sua plenitude. É fácil isso, meus irmãos? Não é. Né? Então, enquanto a gente vai montando algo para vir aqui trocar uma ideia nessa reflexão, a gente sempre busca, se me perguntasse na rua, como é que seria isso, ser um bom espírita? Né? A gente deveria separar as duas palavras, bom e espírita. E logo à frente a gente vai entender o porquê disso. Porque espírita é fácil de ser. Eu procuro uma casa, eu procuro um local onde eu preciso ter uma religiosidade, né? Uma casa de religião, então eu sou espírita. Agora o bom que é difícil, né? Como é que a gente vai chegar no bom espírita? Pronto, introdução feita, vamos falar um pouquinho do que está no Evangelho para vocês. Eu começaria então com a seguinte pergunta para nós, né? O que nos torna bons espíritas? Então, bons espíritas, segundo o Livro dos Espíritos e o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, traz para nós o seguinte: é aquele que respeita as leis de Deus e as leis do homem por naturalidade, não por temor. É igual a gente pensar, eu respeito o semáforo porque eu tenho medo de atravessar no vermelho e ocasionar um acidente ou de morrer. Não, eu respeito o semáforo porque eu respeito as normas e condutas e leis dos homens. Isso ali é uma convenção. Então eu sei que no vermelho eu paro, no laranja eu dou uma segurada, né? Eu não ultrapasso, e no verde eu tenho acesso livre, porque eu sei que do outro lado também quem está no vermelho vai respeitar. Então, as leis não só de Deus, mas as leis dos homens vivem em comunhão com as duas formas de lei, tanto humana quanto de Deus, né, nosso Pai. Então, para ser bons espíritas, a gente precisa também trazer no nosso coração a lei de amor e caridade como lemas de nortes na nossa vida. Ou seja, tem que ser puro isso, né? Sem o sentimento de fardo ou obrigação. Então eu faço bem pelo bem, eu faço a caridade pela caridade. Eu não faço a caridade buscando que alguém me veja, que alguém esteja batendo foto daquilo, que alguém esteja dizendo, mas como aquele espírita é bom, ele é caridoso, mas sim pelo amor, o calor que eu sinto. Então fazer aquilo por naturalidade, aquilo que me faz bem, aquilo que me faça evoluir. Então o bom espírita frequentemente se questiona sobre a sua própria conduta. E quando a gente fala de própria conduta, é a gente conhecer a si mesmo, perguntando se não está prejudicando a si mesmo ou ao seu próximo, com algum comportamento que seja inadequado para aquele momento. Perguntando para a nossa consciência se não violamos alguma lei divina em suas relações interpessoais, se há algo mais que possamos fazer para os outros, como ajudar ao próximo e também como a nos melhorar, ajudar a si mesmo. Então, como dizia Santo Agostinho, né, ao fim de cada dia da sua jornada, ao deitar-se ou fazer aquele momento de reflexão, é perguntar se você teria alguém que pode reclamar da minha conduta durante o dia. Será que eu não poderia ter feito algo de melhor, tanto para mim quanto para o próximo?
E ali vai a ressalva, né? Realmente levar isso como uma meta, levar isso como uma evolução. Se eu não deixei de fazer o bem, porque a gente sabe que hoje na doutrina espírita a gente será cobrado por todo o mal que a gente fez, mas também de todo o bem que a gente deixou de fazer ao nosso próximo. Eu tinha possibilidades, eu tinha ferramenta, eu tinha argumentos para isso e eu não o fiz, né? Então fazer com que realmente possamos fazer ao próximo tudo aquilo que a gente gostaria de receber, como diz a máxima do homem de bem, né? Que a gente vê também no Sedes Perfeito em outro tema, mas está todos eles linkados. Então Kardec nos traz uma frase seguinte: os bons espíritas reconhecem-se pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, além de eu ser bom, eu tenho que ter esforços para as minhas vicissitudes, para tudo aquilo que me pende para algo ruim, para aquilo que me faz levar por uma involução, ou seja, uma regressão daquilo que eu estou buscando com a doutrina espírita, e sim traçar esse pensamento de seres perfeitos, sermos melhores do que a gente foi em outro momento. Então, isso é a busca da nossa evolução. Quando a gente fala ainda em bom espírita, é aquele que sabe que não é feito de aço, por isso certamente às vezes se entristece, ele pode se isolar e até chorar, mas como eu sempre digo para os nossos alunos e a nossa turma de ESD, né, ESD é estudo sistematizado da doutrina espírita, é a introdução, né, dessa disciplina que a gente busca, dessa filosofia de vida, dessa reforma íntima perante a doutrina espírita. É realmente a velocidade em que eu me reconheço, a velocidade em que eu sei que eu não estou bem e que eu consigo voltar a me reerguer e seguir em frente, né, tendo convicção em que? Em Deus, na sua infinita bondade, justiça e também na sabedoria. Ele nunca nos desampara e justamente com isso a gente confia nossas angústias e problemas. Frase de para-choque de caminhão para que a gente faça aqui uma analogia, né? Não dizer para o teu Deus que tu tens um grande problema, como está nas placas. Dizer para o teu problema, meu problema, situação, ocasião que está ocorrendo de difícil na minha vida, aquele momento conturbado, que você tem um grande Deus. E entrega isso de corpo e alma que a gente vai ter a resolução. Deus, Pai, nunca nos desamparará. Allan Kardec já dizia para nós, meus irmãos, fora da caridade não há salvação. Portanto, o bom espírita está sempre pensando e cultivando o sentimento de caridade, de fazer o bem sem esperar nada em troca. Não titubeia e também participa de eventos de caridade. Então, para que eu seja um bom espírito, eu tenho que estar com a caridade na minha máxima. Sem caridade não há salvação. Sem perdão, sem buscar o amor ao próximo, amar a você mesmo, amar o teu Deus sobre todas as coisas, tudo isso está linkado. Então, quando a gente tem a oportunidade de participar de algo de caridade, a gente entra de corpo e alma. Quando testado fora do ambiente religioso e familiar, não hesite em estender a mão àquele que pede ajuda. Olha essa frase. Quando testado fora do ambiente, ou seja, da casa espírita ou da nossa família, a gente vai realmente demonstrar que somos bons espíritas. Não importa se está entre os meus ou se está dentro da casa espírita. A gente vai fazer para o nosso próximo, aquele que está naquele momento, pode ser um inimigo, pode ser uma classe que a gente não conhece, pode ser de outro bairro, outra cidade, outra nacionalidade, de outra cor, né, de outra crença, a gente vai fazer todo o carinho necessário para aquelas pessoas. Isso é ser bom espírita, isso é ser o bom cristão, né, ser irmãos dos nossos irmãos, e não precisa ser família. Não precisa ser do nosso convívio, pode ser um completo estranho. Então a caridade para o bom espírita é imensa alegria para o seu coração. É nesse momento em que a gente tem a plena convicção de que somos todos irmãos e que a caridade é que me movimenta, é que enche meu coração, que infla minha alma com toda a amorosidade do Cristo e faz com que a gente realmente entenda o que é ser o bom espírita. Então o bom espírita, mesmo fora do seu eixo, do seu meio,
vai ser muito bom, mas ele nunca vai deixar de ser o quê? Humilde. Pois como o nosso Mestre Jesus havia dito, os cristãos seriam reconhecidos por sua humildade. Esta é uma lição a ser colocada em prática dentro e fora do centro espírita, dentro e fora da nossa família. E quando a gente consegue realmente levar essa norma de conduta para fora das nossas barreiras de vida social, é com que a gente realmente entende que estamos sendo o bom cristão, o bom espírita. Logo, não é do feitio do homem, do bom espírita, ou seja, do ser humano, ser soberbo e de se sentir melhor que os outros por suas posses materiais ou por seus dons mediúnicos. É muito comum no movimento espírita a gente ver dentro de uma casa alguém muito caridoso, muito bondoso, atencioso, saiu do portão, volta à vida normal. E não é assim que funciona. Às vezes é melhor que ele seja rígido dentro das leis morais de um centro espírita e na rua seja mais amoroso, porque aqui dentro estamos entre os nossos e aqui temos o estudo, temos a busca pela reforma íntima. Então estamos nos aperfeiçoando e nesse momento depurando tudo que está em volta. E quando a gente sai para fora, a gente tem que realmente ter amor no coração, porque nem todos estamos na mesma evolução espiritual. Então isso é muito importante. A Cosme Massi ainda fala para nós o seguinte, né? Abre aspas para ele: a aprendizagem ocorre sempre, ponto. Com Kardec é apenas mais rápida e melhor. Então nós temos todos os modelos, mestres e guias à nossa disposição para que a gente consiga ter essa aprendizagem de ser realmente o bom cristão, o bom espírita. Vamos usar o nosso codificador, Allan Kardec, que nos traz coisas lindíssimas dentro da sua visão tão intelectual que ele tinha de fazer as coisas com sistema, né, filosófica. Então vamos buscar o tripé da doutrina espírita e através do estudo a gente consegue fazer essa reforma íntima com padrões elevados de conduta. Então ser espírita qualquer um pode ser. No entanto, para algum dia nos tornarmos bons espíritas, né, temos que compreender, aceitar e, acima de tudo, seguir os princípios básicos do Espiritismo. Então, quando a gente fala bons espíritas, a gente poderia separar, né? Bons e espíritas. Então, espíritas, todos nós somos, né? Os que buscam a casa para fazer um tratamento, os que buscam a casa para trabalhar, os que buscam a casa para ter um contato religioso. Então, somos espíritas, somos adeptos à doutrina espírita. Joia! Só que quando fala de ser bons, aí a gente tem que compreender, a gente tem que aceitar e, acima de tudo, comprometer com os princípios básicos da doutrina espírita. Certo, meus irmãos? Então isso fica bem claro que podemos, né, e queremos, e é o nosso objetivo, de ser o bom espírita. Então é realmente ser bondoso, não só dentro, fora, cuidar da nossa família, cuidar da nossa sociedade, não sermos alienados, né, não termos preconceito, sermos caridosos, perdoarmos os nossos inimigos, e assim a gente consegue entrar dentro desses preceitos básicos, né? Pergunta para reflexão então: qual é a missão que todos os espíritas possuem? Espíritas, não bons espíritas, né? É a responsabilidade para consigo mesmo, para com o seu próprio crescimento. Então, quando falamos de missão, é realmente reforma íntima. É conhece-te a ti mesmo. Se eu estou bem, eu posso ajudar o meu próximo. Se eu não estiver equilibrado, se eu não me conhecer, não tenho a condição realmente de ser o bom espírita, de ser caridoso, de ser amoroso, de ser uma pessoa que corrige na hora que precisa. Porque não é só ser bonzinho, ser espírita, é seguir regras, é buscar realmente andar em sociedade com as leis dos seres humanos e a lei de Deus, né? Para quem já fez o ESDIO, quem está com interesse, a apostila das leis morais, né? As leis de Deus, é algo importantíssimo para um espírita, para o ser humano viver na face da terra. É seguir a lei de adoração, é seguir a lei de liberdade, reprodução, vida em sociedade, né? A justiça, amor e caridade. Essas são só algumas que eu acabei lembrando aqui.
mas são leis que fazem normas de conduta para vivermos em sociedade, para vivermos e nos conhecermos dentro das nossas possibilidades. Então, como que a gente vai ajudar uma pessoa se eu não compreendo a mim mesmo? Fica essa questão para reflexão individual de cada um de vocês. Então, meus irmãos, Emmanuel ainda traz para a gente sobre como ser um cristão legítimo. Ele abre aspas e coloca: bom espírita é aquele que reveste-se de entranhas de misericórdia, protegendo os interesses espirituais dos seus irmãos na jornada evolutiva com o testemunho e não com frases brilhantes. Então poderia vir aqui escrever frases para nossa palestra montadas e falar lindamente. Nada disso tem valor se dentro de mim, lá fora eu não faço. Então é aquele que reveste as suas entranhas, aquele que toma realmente a sementeira de Deus, e vai frutificar lá fora, e vai realmente proteger o que tem menos do que eu, o que tem menos força, aquele que está passando por necessidade. Isso é realmente ser o bom espírita. Caridade, amor, indulgência, benevolência para com as imperfeições dos outros. É realmente demonstrar através da atividade de lá fora fazer. Porque aqui dentro da casa é muito fácil. Sempre digo para os alunos do ESD, durante os nossos momentos de encontro, como é bonito, o monitor vem na frente, fala que é isso, que é aquilo. É lindo no papel. Quero ver fora do portão, em que realmente, meus irmãos, nós temos que fazer aquilo que estamos falando. É difícil? É, muito difícil. Não estou dizendo que consigo. Não vou dizer que tem pessoas com 70 anos de doutrina espírita que conseguem, mas é um trabalho de formiguinha. Todo dia eu faço algo diferente para a busca de melhoria. Então, os verdadeiros aprendizes do Evangelho, os bons espíritas, são os que ajudam sem ofender, os que esclarecem as pessoas sem perturbar, muito difícil, que distribuem os dons do Cristo no silêncio da palavra, no silêncio em que realmente o coração, através de atitudes, ligam-se então como lâmpadas perfeitas à frente da eterna sabedoria. E também aqueles que têm os triunfos e os fracassos não vão modificar a sua energia, pois sabem que são transitórios. Vinha de luz, Emmanuel, por Chico Xavier. Olha que coisa mais linda, ajudar o outro sem se ofender. Às vezes tu está ajudando a pessoa e sem querer ela fala alguma coisa, já não vou mais ajudar. Não, faça que não estás fazendo somente para a pessoa, é para ti. É reforma íntima. Disciplina, disciplina e disciplina. Esclarece sem perturbar. Às vezes a pessoa não quer ser esclarecida, mas quando ela pede, vai lá e faz. Isso tudo é importante. Agora, para a gente encaminhando-se para o nosso fim, a nossa reflexão, é indispensável então marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Emmanuel. Então, quando a gente fala marchar as pegadas do Cristo, é a única pessoa que passou pela face da terra, é o único espírito que passou pela face da terra em que não tem vaidade de ser plagiado, de ser copiado. Ele quer que façamos os mesmos caminhos que ele fez. Amar a todos sem distinção, do mais rico ao menos rico, do muito pobre ao miserável, a todos sem distinção, sem classe, sem cor, sem estudo, ou com estudo, com sabedoria ou sem sabedoria. Então, para que a gente realmente possa copiá-lo. É muito fácil falar do que ele fez e fazer o que ele fez. Então, interessante, Marchar nas pegadas do Cristo. Poderíamos abrir parênteses e falar, plagiar o que o Mestre Jesus fez na Terra. E Chico Xavier nos traz, então, as pessoas vão esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas elas jamais esquecerão o que você fez elas sentir. Porque é muito fácil montar palavras bonitas, e lá tem alguém olhando, vou fazer uma atitude bonita, mas a pessoa que captou aquilo do fundo do coração dela, da alma dela, ela leva esse momento com ela. Então a vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não possa te proteger. Chico Xavier também. E para fim ele termina dizendo o seguinte, para o encaminhamento das nossas reflexões finais. Para obter algo que você nunca teve, você precisa fazer algo que nunca fez. É aquela máxima.
Se toda vida que eu vou lá dá errado, por que eu não tento fazer diferente quando eu chego lá? Ou quem sabe não ir de frente lá e de lado, fazer um caminho diferente? Então é obter algo, eu tenho que fazer algo diferente. Não tem como 2 mais 2 virar 5, né? Isso já é uma coisa natural. É fazer com que realmente a gente mude a nossa forma de agir para que tenha um resultado diferente. Temos que mudar os denominadores, mudar a fração, para que assim a gente consiga obter resultados diferentes. E para nós encerrarmos, é dever de todo bom espírita, abre aspas para Chico Xavier na Revista Espírita de 1863, esclarecer os que vos procuram de boa fé, mas é inútil discutir com antagonistas de má fé ou ideia pré-concebida. Então aquele negócio, né, meus irmãos, bons espíritas somos, de uma forma geral, aquele que faz ao bem ao próximo sem querer nada em troca. E quando fala aqui em esclarecer de boa fé, como é que está o meu terreno lá na semeadura, né? Quando que essa palavra do Mestre Jesus chega no meu coração? Eu rego, eu adubo a terra, eu busco andar com coisas boas, pessoas boas, estudos bons, ou eu estou lá em cima de uma terra árida, sem água, sem adubo, eu só faço quando eu lembro. Então, levem isso para o coração. Então, para ser bons espíritas, tem uma regra, e a gente está nesse caminho. Espíritas já somos, então para ser o bom espírita. Fica então a reflexão a todos, o meu abraço, né? Boa noite a todos, e que possamos então, com muito amor no coração, encerrar mais essa nossa reflexão. Obrigado pela paciência de todos, né? E que Deus abençoe o lar de cada um de vocês. Que assim seja.